Eu sou Luciana Lewis, junto com a Solange e com a Paola Tucunduva, nós somos as líderes do Grupo Mulheres do Brasil. Esse painel é patrocinado pelo Grupo Mulheres do Brasil. Nós vamos falar hoje de redes sociais com a Priscila, que é nossa líder de comunicação no Grupo Mulheres do Brasil. Eu, além de ser líder do Grupo Mulheres do Brasil, sou influencer e é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. O Grupo Mulheres do Brasil foi fundado em 2013 pela Luísa Helena Trajano, que todos conhecemos, uma mulher que nos inspira a cada dia. O grupo já existe há 10 anos no Brasil, aqui no sul da Flórida ele existe há 5 anos e somos 3 líderes que tocamos um projeto de voluntário. Nosso trabalho é totalmente voluntário aqui e todas vocês são bem-vindas para trabalhar com a gente, nos ajudar a fazer a comunidade brasileira mais forte. A gente trabalha a partir de comitês, que são 8 comitês, a gente trabalha com bem-estar, sustentabilidade, conexões com a comunidade, empreendedorismo, combate à violência, jurídico e as meninas do Brasil, que são meninas de 13 a 23 anos que têm interesse de fazer trabalho voluntário com a gente. Somos mais de 113 núcleos no mundo inteiro, somos 42 núcleos internacionais e mais de 127 mil mulheres cadastradas. É um trabalho que todas dedicamos o nosso tempo para que o protagonismo feminino seja mais forte cada vez e a gente não tenha que escutar coisas como a gente escutou essa semana, que mulher não deveria ser CEO. A nossa força feminina, a gente sabe que quem não é mulher é filho de uma, então nós temos uma força enorme e é esse o trabalho que o Grupo Mulheres do Brasil faz, fortalecer cada vez mais, que todas sejam unidas, porque juntas somos mais fortes. Vou chamar a apresentação, porque a gente começa com a Priscila, e depois eu volto a falar com vocês. No mundo que se move na velocidade de um clique, em que uma tela deslizante detém mais atenção do que um olhar demorado, estar presente na internet tornou-se uma exigência incontornável, quase como respirar para empresas e marcas em todo o mundo. Imagine-se andando em uma rua movimentada, onde cada loja, cada vitrine brilha com ofertas e oportunidades. Agora, imagine que uma dessas lojas está completamente às escuras, as portas fechadas, sem sinal de vida lá dentro. Essa loja é notada por alguém? Ela participa das conversas diárias das pessoas que passam? Não. Ela é apenas uma sombra entre tantos brilhos, praticamente invisível. Assim é uma marca sem presença online nos dias de hoje. Não estar na internet hoje é como não existir. É estar de costas para o mundo que avança, para os clientes que buscam, para as oportunidades que nunca cessam de surgir. E é aqui que o posicionamento de marca entra em cena. Não basta simplesmente aparecer, é preciso saber como aparecer. Que histórias você conta? Quais são os valores que você compartilha? Como você ressoa com aqueles que estão ao seu alcance, mas ainda não sabem que precisam de você? Posicionar uma marca na internet é como abrir as portas daquela loja escura, acender as luzes, abrir essas portas e convidar o mundo a entrar. É muito mais do que ser visto, é fazer a sua comunicação ressoar, conectar, conquistar olhares, corações e mentes. Bem-vindos, boa tarde, Expo Flórida! Hoje a gente vai falar aqui como a gente vai se posicionar na internet. Cadê aquele vizinho? Aqui. Obrigada. Pronto. Eu sou Priscila Cassicedo, sou mentora de marketing digital e hoje a gente vai falar aqui como trabalhar a nossa marca na internet. Antes de mais nada, eu vou pedir uma ajudinha aqui aos universitários. Flávia, me fala o nome de uma marca. Apple. Apple? Solange, uma marca. Coca-Cola. Coca-Cola. Ok, Kátia, uma marca? Itaú. Itaú. São marcas. Mas o nosso próprio nome também é uma marca. E a gente tem que ter muito cuidado com o nosso nome. Hoje em dia, com a internet, muito mais do que a empresa, né, o nome da razão social, CNPJ, é quem está de frente para essa empresa que está aparecendo.
É nosso posicionamento que vai nos destacar. Por que eu vou escolher um professor de inglês ou eu vou escolher o André? Qual é o diferencial? O que a gente lembra? Ah, o André é aquele que me destrava para a fluência. Então, cada um tem uma marca registrada. E a gente tem que ter cuidado com que imagem que essas pessoas estão tendo de quando a gente passa. Como é que vão falar de você quando você não estiver na sala? E a marca é muito mais do que um logo, uma identidade visual, do que o padrão de cores. A marca tem todo um processo, são os cheiros. Quantas vezes a gente entra numa loja e a gente lembra daquele cheirinho que aquela loja deixa? O sabor da comida, o padrão, né? Eu vou contar uma história para vocês. Quem aqui é fã de batata frita? Ser fã é todo mundo, Tá. agora Quem comer... gosta, chega uma hora que não dá pra comer todo dia, né? Tudo bem. Quem é fã de batata frita, vamos ver se vocês vão concordar. Eu tenho um filho que tem uma seletividade alimentar pouco cri-cri. E ele ama batata frita. Ele já comeu batata frita em vários lugares. Ele ama McDonald's, por exemplo. Ele comeu no McDonald's de Miami, de Orlando, da Califórnia. Tá tudo bem. Mas ele come também do Burger King, come de outros restaurantes. E a gente foi para o Brasil. Comprei um lanche. Ele começou a comer, mas não comeu a batata. Eu, Matheus, o que aconteceu? Por que você deixou a batata? Porque não tem gosto de batata do McDonald's. Ele comeu batata em outros lugares, mas ele não comeu a batata do McDonald's no Brasil. Aliás, se alguém precisar de um fiscal da qualidade, um controle, tem esses negócios, tinha isso 9000, alguma coisa assim, né? Vocês podem contratar o Matheus, porque o critério dele é lá em cima. Ele me informou até que a batata Pringles dos Estados Unidos é diferente da Pringles do Brasil, eu também não sabia disso. Comer, tive que parar, pensar, falei, realmente, acho que não é a mesma coisa. Então, o processo faz parte, tudo conta na sua marca. Todo esse processo, o cheiro, todo esse trabalho que a gente tem, fica marcado. E eu vou trazer alguns exemplos práticos de como é que a diferenciação se posiciona no mercado. Como é que a gente escolhe por uma marca ou outra, né? O seu posicionamento é o que vai fazer as pessoas escolherem por você ou pelo seu concorrente. Para quem é aqui da Flórida, todo mundo conhece Publix e Aldi. São duas redes de supermercado, dessas de dia a dia. Mas você sabe a diferença. Quando você vai ao Publix, ele tem um posicionamento mais premium. Ele tem um monte de gente para te atender. Tem uma pessoa no caixa e uma pessoa só para botar a sacolinha. Ele fica lá. Quando eu vou com meus filhos, eles dão adesivo, papel para colorir. De vez em quando tira até um brinquedo do bolso das crianças. Imagina, então, você leva o carrinho, tem uma pessoa para ficar lá no estacionamento recolhendo o carrinho. Quando você vai no lounge, você já sabe que não vai ter carrinho. Gente, eu fui semana passada, eu não levei a moedinha. Se você não leva a moedinha, você não pega carrinho. Então você fica já equilibrando aquele monte de coisa lá. Você acha uma caixa, joga tudo numa caixa. Para pagar você se vira sozinho, não vão ter duas pessoas, alguém para empacotar. Só que esse é o processo. E ao mesmo tempo também quando você vai embora, moedinha. Não que você vá precisar daquela moeda, mas você conhece como eles funcionam, você devolve o carrinho, você pega a sua moeda. Agora vai você chegar um dia no Publix e o Publix falar assim, hoje não tem sacola. Como assim hoje não tem sacola? Eu vim ao Publix e não tem sacola. Então você está acostumado com aquele padrão deles. E aí tem outros exemplos que a gente conhece bastante, tem valor, Apple, são celulares com design bem trabalhado, uma tecnologia de ponta, tem um posicionamento premium e ao mesmo tempo também eles te prendem dentro daquele muro da marca, né? Você vira um fã da marca e fica tudo conectado, aí você usa o relógio, o computador, o telefone, porque aí você quer que esteja tudo integrado. E mais, você pode comprar um Samsung. O Samsung tem várias opções também, tem uma tecnologia muito boa, mas atende a todos os bolsos. Tem do telefone mais barato ao telefone mais caro. E aí, a gente pode falar também de outras marcas aqui, que são Starbucks e Dunkin' Donuts. Se você tiver que marcar uma reunião, você vai marcar no Starbucks ou no Donuts? No Starbucks. Mais bonito, mais aconchegante, tem uma variedade de cafés, tem Wi-Fi, você senta lá, trabalha. O
Dunkin' Donuts, um cafezinho, você pega o café e Donuts e vai embora. Né? Tem um preço mais barato, mas você não tem aquele aconchego todo que você vai usar. Da mesma forma, a gente também trabalha, a gente tem aí Target, Walmart, são 2 varejos. Mas você consegue ter uma percepção de diferença entre os dois. O Target é um pouco mais trabalhado no design, alguns produtos mais elaborados. Também tem um bom preço, mas o Walmart é varejão de preço, é popular. Você sabe que o mais barato vai estar ali. Então, para a gente começar a se posicionar, é fazer essa primeira impressão, é o primeiro passo. E a gente vai também construir isso. Né? Como é que a gente vai trabalhar? O que a gente precisa para poder ter uma boa identidade? O que eu sempre falo, o primeiro processo é você se conhecer. Quais são as minhas características? Porque é isso que eu tenho que passar. Não adianta eu achar assim, eu vou começar na internet, eu vou começar a fazer vídeos. Peraí, deixa eu pegar aqui um global. Temos um global aqui hoje, né, gente? Então, eu vou imitar o Luigi. Perfeito, tem anos de televisão, vou pegar aqui e vou imitar o Luigi. Não vai conectar com o seu público, porque não é você. Você está tentando parecer uma outra pessoa, você não está sendo natural, você não está passando os seus valores. Hoje em dia, entre tantas pessoas na internet, a gente escolhe quem seguir, a gente continua seguindo, porque a gente acredita naquelas verdades, naquelas histórias. Se não passa para outro, cada um vai escolher o que está mais dentro, é de igual para igual. Né? Então a gente tem uma conexão e aí, nossa, gostei dessa nutricionista aqui, combina comigo, então vou contratar. Né? E ao mesmo tempo depois que você se conhece, você sabe o que você vai passar para o seu público. Quem é esse público? É muito importante a gente definir, a gente ter um nicho e a gente desenhar essa pessoa, porque a gente pensa naquela pessoa na hora de fazer um vídeo, um cliente ideal, uma pessoa que, quem mais compra de você, para quem que você está oferecendo, quem é que precisa do seu serviço. Isso ajuda muito na produção de conteúdo, a gente vai trazer dúvidas. Outro dia, voltando na Fernanda, saiu um post para mim, eu adoro quando eu sou a persona das minhas amigas. E eu olhei e falei, nossa, aquela dúvida virou um post. Então é isso, tudo que você recebe por e-mail, todas as dúvidas, as mensagens, se a dúvida de um, é a dúvida de um monte dos seus seguidores. Leva isso para o seu conteúdo. E quando você entende quem são essas pessoas, qual é a faixa etária, onde elas moram, isso vai te levar para o próximo passo, que é construir a sua presença online. Porque dependendo do seu público, você vai trabalhar mais no TikTok, você vai trabalhar mais no LinkedIn, você vai estar no Instagram, você vai estar no YouTube. E eu sempre falo que a gente tem que ir aonde o nosso braço alcança. Não adianta também querer estar em todas as plataformas e ficar capenga, ficar uma coisa mal feita, ou aparecer de vez em nunca. Então, dedica um esforço, constrói, você vai crescendo e aí sim você vai indo para outras plataformas. Eu quero muito ativar o meu YouTube e não chegou esse dia, tá nos meus planos para 2025, porque é uma coisa de cada vez. Então, você conhece, você define onde esse público está, escolhe uma plataforma, vai e aos poucos você vai crescendo. E aí, ainda bem que ele já viu, gente, uma vez, já fui autorizada a continuar, né? Obrigada, André. Eu vou contar para vocês um caso aqui, que foi o reposicionamento da marca do André, o querido, que eu conheço há muitos anos. E o André estava trabalhando muito na questão de lançamentos, né? Quem trabalha muito com a internet sabe como é a venda de curso online, de infoproduto. E acabava pegando até muita gente no Brasil também, né? Chegaram os ilustres. E aí o André também trabalhava muito, mas ele estava querendo aumentar suas vendas, querendo aumentar o seu ticket. E ele começou a, conversar, o que eu preciso fazer? Como é que eu vou reformular meu produto, reformular a marca dele e a presença dele? E esse era o André que eu conhecia. Pareceu, não é o irmão dele. Não é o irmão do André. Latin Lover. Só que esse bonitão ali, latino, esse bonitão ali de camiseta. Vocês pagam caro? Você vai botar $3.000, $5.000 na mão? Porque a aula dele custa isso, $5.000. Pois é, mas você olha assim, esse latino muchacho aí, será que eu pago? Então a gente começou a trabalhar em cima do propósito do André, quem é o público dele, né? Esses brasileiros que estão aqui e que querem melhorar a sua fluência
às vezes já sabe, porque as pessoas, a gente chega aqui com uma base do Brasil, mas aí você olha, não está igual, não está fluindo, não está igual do americano, e acaba às vezes regredindo, né? É o que acontece. As pessoas travam. Então, ele tem essa missão aí de acelerar a fluência do inglês dos empresários brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos, né? E a gente trabalhou o público. Quem é o público? Ele já dava aula, já tinha alguns alunos aqui. Então, a faixa etária do público dele, onde eles moram, estão espalhados por todos os Estados Unidos. Então, a gente foi construindo, fazendo um trabalho, definindo qual é a linguagem dele. Ele é professor, né? Ele é coach também. Então, tem que ser muito informativa, mostrar experiência, mostrar autoridade, ele é moderno. A gente definiu quais são as palavras que ele mais trabalha, que a gente vai levar no conteúdo dele. São a confiança, a liberdade, a fluência, networking, enfim, são essas palavras que a gente usa bastante no conteúdo. Personalidade de marca, uma coisa mais sofisticada, né? Não dava para continuar trabalhando de camiseta, dando aula de camiseta. Mudou até o estúdio, né? O escritório dele, a parede, mudou tudo, né? E a gente trabalhou muito também em cima da questão dos arquétipos do André, para a gente manter, como eu falei, a gente precisa passar quem a gente é. Então, como é que a gente vai manter essa presença do André nas redes sociais? De mudar, mas com a essência dele, né? Não posso perder a essência. E arquétipos são padrões universais de comportamento, são 12 padrões, que veio da psicologia, e a gente consegue aplicar muito na comunicação. Todo mundo aqui vai se encaixar em algum desses padrões. E isso fica muito mais... as pessoas conectam muito mais quando você se identifica. Os arquétipos do André são o amante, o herói e o explorador. Deixa eu mostrar para vocês. O primeiro... Latin Lover. Não é à toa, né, gente? O primeiro, que é o amante, qual é a palavra principal? É o desejo. E como é que a gente trabalha isso na comunicação dele? Não é ajudando o André no Tinder. Hoje em dia, como chama? OnlyFans. OnlyFans. Não é. Porque a gente é ciumenta, né? Não, é Tinder, ele é nosso. Então, assim, o André, como é que a gente vai trabalhar o amante dele? No desejo. Qual é o desejo do público dele? A fluência no inglês. Então, é esse o desejo que a gente tem que despertar. E o André também é o herói. O herói, ele encoraja o próximo. Você já veio até aqui. Você atravessou o oceano. Você chegou nesse país. Vai desistir agora? Vai ficar aí só falando português? Vai ficar mais ou menos? Não vai encarar o mercado de trabalho? Não é? Então, ele traz muito disso. A própria jornada deles, quando ele chegou em Londres, que ninguém entendia, e etc. Então, ele tem uma boa narrativa até para embasar esse herói. E o outro é o explorador, que vai te dar coragem, na verdade, te dar uma coragem de explorar esse novo mundo. Se eu tenho uma fluência no inglês, eu consigo novas conexões, novos amigos, novo emprego, né? Então, tudo isso que você vai aproveitar estando nos Estados Unidos, você vai explorar as melhores possibilidades. E aí, a gente trabalhou também a questão das roupas, para tirar aquela camiseta, foi pro lixo. Porque o André, ele... Tá lá, tá aí pra academia, tá lá, na guardadinha. O André, ele, como tem um amante, a gente não pode simplesmente botar um terno e gravata e falar, agora ele vai cobrar caro, agora ele é mais sério. Vai ficar sardinha em lata, gente. Imagina botar a gravata nesse homem, ele, assim, ele não vai conseguir nem falar. Ele precisa mostrar o braço, mostrar, né, ter a camisa lá, como ele tá. Manga dobrada, camisa aberta, porque você continua sendo o André. Mudou a roupa, mas é o André. E aqui era o antes, né, da rede social dele, esse roxo, laranja, bem popular, o teacher de inglês, né, a gente mudou até o nome, ele não é mais teacher, agora ele é coach. E a gente fez aqui um post que foi bem bacana, né, a despedida, e ele falou vamos dizer adeus ao teacher. E o pessoal falou, nossa, vai mudar de carreira, o que ele vai fazer? Já era. Esse post bombou, é o que mais tem comentário nesse século, foi esse post. E a gente trabalhou na nova marca. Essa é a nova marca do André, mais elitizada. E aí, esse é o novo André. Agora sim. Paga. Agora paga. Agora tira o bolso.
rede social do André. As pessoas chegam e têm uma percepção mais elitizada do André. Bem diferente. E aí eu falei do meu trabalho, vocês conheceram um pouco do que eu faço, e agora eu vou me apresentar. Vou contar a minha história, quem é que sou eu nessa fila aí do pão, porque vai fazer sentido, vocês vão gostar também, tem bastante conteúdo aqui para vocês se inspirarem e aplicarem para vocês. Eu sou formada em marketing desde que eu nasci, porque eu estou há 24 anos, gente, 24 anos na área de marketing, foi ontem que eu nasci. Começou com 5. Como é que pode? 5, né? Obrigada, essa é a minha formatura na faculdade. Então, eu estou há 24 anos nessa área. E eu tive também a minha fase várias fases de mudança. A gente está em constante rebrand, a gente não precisa definir, olha, minha marca é essa, eu sou desse jeito, eu vendo esse produto. A gente passa em várias etapas da vida, vários empregos, vários serviços, enfim, a gente vai se remodelando. Então, no Brasil, eu tinha uma agência física, existia, gente, agência física, as pessoas iam todo dia, não bater cartão, né, a garotada, jovem, internet, chegava tudo atrasado. Mas eu tinha 25 funcionários no escritório, e eu atendi empresas multinacionais. Com quem é que eu falava nessas empresas? Profissionais de área de marketing. Se eu falo com um profissional de marketing, ele conhece a linguagem, ele já está acostumado, é um outro jeito de trabalhar. Mas aí chegou o dia que chegou o dia de comprar aquela passagem só de ida, sem a volta. Todo mundo aqui já comprou essa passagem. É a passagem que mais dá frio na barriga, né? Para onde eu vou? Estou pisando no buraco negro. Tem outra sensação diferente dessa? Acho que o buraco negro é a melhor explicação, né? Porque a gente vai sem aquela certeza de para onde é que eu estou indo. Então, eu cheguei em Miami e dei de cara com novos consumidores. Aqui, eu não trabalhava com os profissionais de marketing. Eu não tinha um inglês fluente para chegar nas empresas. Desligou? Eu não tinha um inglês fluente para chegar nas empresas. Eu também nem conhecia tanto assim o mercado para chegar numa grande empresa e falar, vou fazer seu marketing. Né? Tem que, quem é você na fila do pão, você tem que esquentar ali no lugar na fila, né? Então, comecei a trabalhar com empresários, autônomos, trabalhar as marcas. Deu problema no computador. E até que chegou a pandemia. Na pandemia eu recebi um chamado, que foi engraçado, foi marcante. Uma pessoa me ligou e falou assim, eu preciso estar na internet, porque as pessoas vão achar que eu morri. A gente tinha encontros toda semana, né? Tinha aquele evento presencial e de repente não tem mais. Se a pessoa não está na internet, como é que você tem notícias dela? Então eu senti a necessidade de começar a dar aula, de começar a ensinar, além dos clientes que eu tinha na minha agência. Né? Eu podia ajudar muito mais pessoas se eu ensinasse essas pessoas a estarem numa rede social. E aí eu comecei a ter que dar minhas caras no meu Instagram, porque eu tinha o da empresa, da agência, aquela linguagem de agência que eu já estava acostumada, que eu trouxe um pouco do Brasil, mas eu tinha que falar com esse público no meu perfil. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso. E o que eu trago muito, né? O meu trilho, assim, o autoconhecimento. Autoconhecimento é toda a sua base, é o que você vai levar. Você trazer a questão dos arquétipos, os coaches, né? Já fiz com milhares aqui. Você vai trazendo informações e você vai trazendo a sua essência, você vai trabalhando nisso. E aí o pulo do gato é a inteligência artificial. Tudo isso, você joga tudo que está no seu cérebro, todo esse conhecimento, e hoje em dia você tem uma ajuda aí, você tem uma grande equipe que trabalha com você. Então, eu vou falar um pouco dos meus arquétipos, como é que são, e como é que eu vou mostrar o exemplo, que aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem. O primeiro deles é o performático, a maioria que me conhece, que eu sou dessas, né? Que eu falo assim com os braços. É difícil, a fotógrafa sofre para fazer uma foto. Sorry, vai lá. Faz uma foto, por favor. Muito obrigada. Porque nem gosta, né? De Maria Aparecida. Não preciso, tá vendo? Maravilhosa. Acha bem linda, Então, né? Aí eu tenho o segundo apelido, que é Aparecida. Por quê? Então, assim, as pessoas que me conhecem percebem isso e eu não preciso forçar a ser séria.
Porque não vai. Eu encontro várias pessoas assim que falam, nossa, eu gosto tanto de você, eu gosto tanto da sua família. Eu falei, mas eu não sei nem o nome dela. Mas porque ela vê nos stories, ela gosta e etc. E aí, também tem várias pessoas assim, que comentam, que vê os stories e tudo, e falam da diversão, da alegria. O quanto se diverte assistindo meus stories. Mas desde quando eu tô fazendo piada? Não faço piada. Mas a pessoa se diverte vendo meus stories. Eu falei, como assim? Então, eu trago muito isso. Você vê nas poses, né? As meninas, a gente fez fotos juntas, uma coisa mais de rir. Então, você passa isso do jeito que fala, no conteúdo, no estilo da foto. Eu não preciso ficar só fazendo foto bonitinha e séria, né? Porque não vai ser a minha essência. Um outro que eu trabalho bastante é a criatividade. Eu já tive um evento que eu fui, que eu dei aula, né? Dei uma aula e a pessoa começou a me seguir e de repente ela começou a homenagear umas mulheres e botou a Priscila, criativa. Então, né, eu não falei minha característica para ela, mas ela tem essa percepção. Então, eu mostro muito, eu trabalho o tempo inteiro. Se alguém aqui fala, opa, é meu aniversário, eu vou pegar um monte de coisa aqui, uma florzinha, uns papeizinhos, pendurar e a festa está pronta. Então, eu vou o tempo inteiro trabalhando isso, vou mostrando, vou contando as histórias. E o meu, por exemplo, eu trouxe até isso para mostrar a diferença do André. Eu também tenho um amante. E o amante, ele tem uma essência muito da conexão. E vocês também, como a maioria me conhece, eu conecto muitas pessoas. Eu sou da panelinha, né? Só que tem milhares de panelinhas. Eu tenho a panelinha daqui, a da outra, dos vizinhos, dos amigos, do trabalho, não sei o quê. Então eu vou fazendo as panelinhas, eu vou conectando, e você me conta uma história, eu falo, opa, isso aqui é legal, vou te apresentar para aquela ali. Né? Então é uma diferença, inclusive, no trabalho. Porque tem gente que, eu vou contratar alguém no Brasil para fazer minha rede social. Você vai ter post. Mas o que você precisa? Quais são as conexões que você vai ter, que são fundamentais? Né? Então, eu sou muito de conexão. E o amante também, ele é muito da princesa, do conto de fada. Né? Tá aqui, tô sempre de babado, de vestido. É diferente do dele que tá lá em primeiro lugar, gritando lá na camiseta. Então, tem sempre os babados e os amigos. Né? Tem muito isso da conexão. E aí, como eu falei antes, o reposicionamento a gente pode fazer com constância. Eu trabalhava muito a questão de social media, de agência, então trago o meu colorido, né, que tem tudo a ver com a minha criatividade, mas eu posso continuar comunicando criatividade nas minhas fotos, no meu jeito de falar, no meu conteúdo, em alguma roupa, e trazer um pouco mais de seriedade, porque agora eu estou mais focada em mentorias, em um outro público, que não é mais aquele público de social media. Eu faço, mas eu estou focada nesse ano em mudar tudo, aos poucos eu vou mudando, então trago essa nova identidade. E aí eu trouxe para vocês, que eu gosto também de que vocês consigam aplicar isso para vocês. Um exemplo abre uma caixinha nos seus stories, peçam os amigos para comentarem 3 características suas. Me diga 3 características, tem até a frase ali para quem quiser colar, mas traços profissionais, enfim. Peçam isso nos stories e vocês vão ver, por exemplo, que todas escrevem basicamente a mesma coisa. É engraçado, é criativo, é engraçado, é criativo, é divertido. Mas todos escrevem a mesma coisa. Você vê que eles se combinam. Então eu trago outra pesquisa, tem estudos, eu fiz estudos com coaches. As características são muito similares. Mas aí a gente pega um pulo do gato. Eu falei que o autoconhecimento a gente junta com a inteligência artificial. Então tá aqui, eu vou chegar no ChatGPT, que é o que eu mais uso, e vou botar. Guarde essas informações sobre mim. Tudo meu tá lá. Quem é o meu público? Como é que ele se comporta? Se você não sabe, pergunta para as pessoas. Eu fiz uma pesquisa. Qual é a sua dificuldade com a rede social? O que você quer aprender? Onde você quer estar? Você pega essas informações todas, joga no ChatGPT. Então, tudo isso está lá. E eles salvam. Está ali, a memória atualizada. Então, cada vez que eu vou falando com ele, vou pedindo conteúdo, vai ficando cada vez mais a minha cara. É perfeito, né? Parece que eu escrevi, gente. E aí eu deixo aqui um presente, porque eu gosto de compartilhar. Eu quero que todo mundo cresça, todo mundo se transforme, todo mundo aproveite. Eu fiz um e-book sobre os arquétipos, porque quem aqui não conhece o seu arquétipo? Monte, né? Então aproveita, vai lá tirar foto. Então vai ter um teste para vocês fazerem, descobrirem qual é esse arquétipo. Tá ruim? Não quero tirar foto. Ah, tem um negocinho bem em cima, ó. Não, a internet é. Mas tem no meu Instagram também.
Eu não consegui. Tem o link no meu Instagram, Brinca Cedo. Acho de pegar. Não tem internet. Então essa é a jornada de vocês que está começando. É um novo passo para o extraordinário. Espero que vocês saiam daqui, façam o teste. Quem não conseguiu pegar com a internet, eu Brinca Cedo no Instagram. Façam esse teste. Estudem qual o arquétipo de vocês. Repensem toda a comunicação. Como é que vocês estão se posicionando? Como é que está a sua presença? Como é que você está na rede social? E comecem a atuar. Porque uma maratona, por exemplo, a gente não começa a se matricular no dia da corrida. A gente começa treinando, a gente vai caminhando, a gente caminha e corre, até chegar o dia da maratona. Então, todo dia é um dia de aprendizado, todo dia é dia da gente melhorar, da gente ir testando, da gente se aperfeiçoando. É isso. Obrigada, pessoal. Eu vou chamar a Lu e o André para a gente conversar um pouco sobre as redes sociais. A Lu Lewis, ela é, além de líder, né, que ela já se apresentou aqui, uma das líderes de mulheres do Brasil, ela é uma influencer aqui em Miami, ela fala bastante sobre viagens, sobre restaurantes. Eu trouxe o perfil, tá até aqui, né, da Lu Lewis, e vou chamar o André Rosa, que falei tanto dele, né, agora deixa ele falar do trabalho dele, da internet. Peraí, tá tirando foto? Bem, uma coisa que eu não falei quando eu comecei antes é que eu, pela primeira vez hoje, falei que eu sou uma influencer, porque eu não me considero uma influencer. Mas essa mulher aqui me convenceu de que eu sou uma influencer e me fez encarar isso de uma forma diferente. Quando a gente fala de você se tornar uma pessoa pública, de você se tornar uma influencer, eu sou uma pessoa que eu gosto de compartilhar. Eu gosto de mostrar o que eu estou comendo, onde eu estou viajando, porque eu acho que o mundo é tão lindo e não é todo mundo que pode estar lá. E eu acho que isso compartilhado é muito mais divertido. Eu não boto ali para me exibir que eu estou na Grécia, eu boto para dizer, gente, cheguei na Grécia, tô podendo. Então, com o passar do tempo, isso começou a virar um trabalho. Eu não o considero ainda um trabalho, é um prazer para mim fazer, mas acabou que eu transformei isso num perfil onde eu posso compartilhar a vida em Miami, que é onde eu vivo, onde eu escolhi viver e onde eu me sinto em casa. Só que com o passar do tempo começaram a me pedir de viagem. Ah, mas o restaurante que você foi, o lugar que você foi. Então eu passei a escrever sobre viagens também. Hoje eu tenho um site onde você pode ver as informações sobre Miami ou sobre os roteiros que eu faço. A gente viaja muito mais e começou a curtir isso. Quanto tempo você começou? Fazem Foi na internet? 2 anos. Dica? Não, 2 anos. antes. Não, antes eu só dava dica aleatoriamente, Tá. Não tinha um planejamento. Eu encontrei essa mulher há 2 anos atrás e ela resolveu transformar o meu perfil, transformar a minha maneira de ver. Quando ela me fez a primeira vez a pergunta, quem é seu público-alvo? Puta merda, não sei. Ah, só persona. O que é persona? Para quem você escreve? Ah, eu escrevo uma mulher como eu, com 50 e poucos anos, classe média, que gosta de viajar. Ai, para mim funcionou, era essa persona. Eu fiz uma viagem de 40 dias pela Itália e eu descobri que a minha persona não era isso. Que a minha persona não viaja, a minha persona está lá no interior do Rio Grande do Sul e está amando ver a cidade que eu estou visitando. Eu disse, gente, eu estou com a persona errada. Você está muito mais inspirando. Exatamente. E aí eu descobri que o que eu queria e o que eu gosto é de mostrar a experiência. É interter as pessoas, é mostrar para ela que aquele lugar existe, que aquela comida existe, que aquele lugar é assim, assim, assado, que eu estou sentindo ali. Então, o que eu quero é trazer a pessoa junto comigo na viagem. Eu não quero que ela copie o meu roteiro e vá para a Itália os mesmos lugares que eu fui. Eu quero que ela saiba que existe um lugar chamado Puglia, na Itália, e que ela nunca vai poder ir. E se ela puder, maravilhoso. Eu recebo muito recado de pessoas que eu nunca vi na vida, me perguntando, ah, mas aquele restaurante que você foi, quanto custava? Nossa, nem lembro, mas eu vou atrás da informação, porque para mim aquilo não era importante, mas para aquela pessoa que está ali é importante. Muitas vezes, quando você vai fazer o planejamento da viagem, você tem que botar também quanto você vai gastar. Exatamente. Então, o que eu vou encaixar? Quais são os passeios? Quais são os restaurantes? Então, a primeira coisa foi nós mudar a pessoa, né? A segunda coisa foi nós mudar a cara do meu Instagram. Eu sou uma pessoa discreta, né? Tenho o cabelo de vermelho, não gosto de chamar atenção. Eu sou uma pessoa modesta também, né, Fê?
Então, quando a gente começou a ver isso, que esse meu jeito brincalhona, esse meu jeito de falar sem pensar no que eu estou falando, era muito mais atrativo para a pessoa, mudou completamente. Porque você não está tentando ser o Luigi Baricelli. Exatamente. Você Exatamente. está sendo você. Eu resolvi mostrar quem eu sou. Meu próprio filho, eu tenho um filho que trabalha na área de marketing, que não me ajuda em nada, só diz assim, é assim que faz, vai lá e faz. E eu me ferro fazendo, e ele chega e diz, não é você. Você tem que rir mais, você tem que falar bobagem, você tem que falar palavrão. Você é assim, mãe, dentro de casa, por que você tem que ser diferente? E aí eu mudei essa comunicação dentro do meu Instagram. Eu cresci de 7 mil seguidores para 10 mil numa velocidade mais rápida, porque começaram a perceber que eu estava botando a verdade ali. E uma outra coisa que eu ia falar... Sem filtro. Isso. Sem filtro. A partir daí, eu comecei a necessidade de falar coisas que eu quero falar, eu quero demonstrar. E eu criei um programa que chama Sem Filtro, que eu faço lives, eu faço vídeo, eu fiz com a minha personal maravilhosa, a Carol, que está aqui, que ela ensina 10 exercícios para você fazer em casa, não tem desculpa de não posso fazer exercício, porque ela ensina 10 exercícios que você pode fazer em casa, sem se machucar, sem aferrar com o joelho. E eu comecei com ela, com esse canal novo de Sem Filtro, e eu vou trazer cada vez mais pessoas. Na semana passada eu gravei com uma pessoa de uma terapia que chama Breathwork, que é respiração. Eu chorei, eu sorri, eu fiz de tudo durante a terapia, e tudo isso está no vídeo, porque é para mostrar para vocês a experiência, para mostrar para vocês a vivência. Vou trazer cada vez mais assuntos polêmicos. A próxima vai ser bem polêmica, porque é sobre justamente pessoas de sexos diferentes, de gêneros diferentes, pessoas que têm esse tabu de ainda falar de homossexualidade, sabe? Vamos falar de homoafetivo, vamos falar de amor, porque eu acho que é isso que é importante. Então, o Sem Filtro vai trazer esse tipo de coisa. Tudo sem filtro, na cara e sem filtro na língua também, gente. É o que as pessoas mais querem ver. O André vai contar um pouco também como foi essa jornada, e a gente precisa aqui agora também de uma aula, que é montar o perfil em inglês. Porque muita gente que me procura fala, mas eu não vou fazer vídeo em inglês não. Não estou falando perfeito, não vai ficar bom, vão me julgar. E o brasileiro tem vergonha do brasileiro. Estou errada? Muita vergonha. Porque os americanos, gente, eles acham que o meu inglês é maravilhoso. Você fala 3 idiomas, eu mal ou menos. Mas você fala 3 idiomas, eles só falam um. Não é? Exatamente. Eles estão achando maravilhoso. Obviamente, você tem sotaque, você vai ter sotaque sempre. Você não é americano. Né? Mas, e aí a gente trava, né? Mas a minha amiga vai ver. E isso não pode interromper, não pode travar você na hora de falar. Bom, deixa eu falar um pouquinho agora aqui da história, porque a Mala falou assim, fala um pouquinho primeiro da sua história, né? Bom, lá são 32 anos já dando aula de inglês, então... Não Também é uma começou com Ontem, 5 né? anos. Começou ontem também. né? E quando eu comecei lá, era professor, dava aula em escola, depois passei a ser professor particular, e depois comecei a dar aulas em empresas. Eu montei uma empresa no Brasil, que era a THE, e eu dava aulas em company. E esse foi o momento mais feliz da minha vida, porque eu estava conversando com pessoas que falavam a mesma linguagem que eu, tá? Então, eu sou formado em engenharia mecatrônica, mecânica, também sou formado em administração de empresa, e depois eu ia falar com a moça que ia dar aula, quando eu dava aula em escola, que era o pessoal de Osasco, de Carapicuíba, que não tinha muita cultura. E aquilo, a aula não andava, a coisa não funcionava. Daí depois fui para o mundo digital. E aí eu caí na enganação de copiar o Luigi. Ou seja, eu fui copiar o que as pessoas faziam nas mídias sociais. Peraí, eu vou ser um engraçado, vou fazer videozinho dançando. Não sou eu. Né? Não, vou fazer aqueles videozinhos falando assim, fazendo palhaçada. Não sou eu. Mas do mesmo jeito. Nunca fiz o vídeo dançando. Não. Inimigos do ritmo, gente, vou fazer. Inimigos do TikTok. ritmo. Imagina, gente, não dá. E daí, assim, aconteceu isso. E eu falava assim, gente, eu não estou funcionando nesse mundo digital. Eu não estou funcionando nesse mundo digital. Né? E fazia vendas, fiz lançamentos. Lançamentos Érico Rocha, pra quem conhece. Lançamento, vários tipos de lançamento. Mas havia um problema que eu não reconhecia. Era o meu posicionamento. Quem sou eu? Quem era o André mesmo? Ele não aparecia. Quem era ele? E o público também, que você acabava pegando muita gente do Brasil. Pegava muita gente. Se Isso no você Brasil tem um ainda. pessoal aqui,
Isso sim, no né? Brasil ainda. Sim. Eu já dava aula lá, né? Já fazia lá lançamentos, mas eu não conseguia captar as pessoas. E eu não prestava atenção quais eram os tipos de pessoas que vinham para mim. E daí, na época do reposicionamento, eu tive que fazer o quê? Uma das coisas mais importantes, rever quem era o André Rosa. Quem foi o André Rosa em todos esses anos? Como professor de inglês na escola, como professor particular, como professor, qual foi o momento mais feliz da minha vida? E aí, onde era o momento mais feliz? Quando eu trabalhava com empresários. Quando eu trabalhava com diretor, CEO. E daí eu falei assim, peraí, então é com esse tipo de gente que eu tenho que conversar. E foi daí que começou a reestruturação que vocês viram ali atrás. Então, quer dizer, a gente tem que reconhecer, pessoal, a primeira coisa, quem sou eu, com quem eu gosto de falar, com quem eu preciso falar, tá? Não adianta você só pensar assim, não, eu vou fazer aqui o vídeo falando desta forma, mas você não está comunicando com as pessoas certas, né? E hoje em dia eu percebo muito mais. No momento daquele reposicionamento que vocês viram, quando eu passei do Dom Juan mexicano, né, para isso daqui, vocês perceberam, uma coisa que eu percebi muito, e foi muito grande mesmo, foram as empresas aqui dos Estados Unidos começaram a me procurar. Apesar de eu não estar falando com elas. Eu falo com alunos particulares. Mas algumas empresas de imigração vieram falar, olha, tenho alguns alunos aqui dentro, alguns funcionários, que eu preciso que eles se sintam mais confiantes. Eles têm uma falta de confiança, eles têm inglês, mas está faltando essa confiança para eles conseguirem. E isso aconteceu até ontem também, eu estava conversando com uma moça de RH, né, ela falou assim, André, você precisa ir lá na empresa. Eu falei assim, por quê? Tem 3 pessoas na empresa, são brasileiros, o inglês deles é bom, não é 100%, mas o inglês deles é bom, eles conseguem se comunicar, mas quando eles vão conversar, eles conversam assim. Então, peraí, just a second, I'm gonna check. Não, ela está simplesmente usando um tipo de posição, assim, para falar sobre ela, que não está dando confiança para as pessoas, que não está entregando. E isso atrapalha muito ela entregar o trabalho dela no dia a dia, né? Então, essa daí foi um pouquinho da minha história e como a confiança também atrapalha. Foram as 2 coisas que eu perguntei, que ela perguntou para mim. Primeiramente, como foi o seu caminho? Primeiro, saibam com quem você quer falar. Depois, descubra quem é o seu ser. Latino, só mudar um pouquinho, porque tá aberta. Continua esse latino lá. Dá um tapa no layout. Dá um tapa no layout, sabe com quem você vai falar, para daí você poder se comunicar diretamente com essas pessoas, tá ok? Sabe que é legal, você falou das empresas te procurando. Quando a gente tem uma presença magnética, você estabelece, você fixa a sua presença, magnetismo é um imã. Você não precisa ir atrás das pessoas, as pessoas vão vir até você. Sim, muito. E de vez em quando a gente coloca também uns like para chamar atenção. Eu tinha uma pergunta. Eu tenho a pergunta sobre justamente postar em que língua, né? Porque eu sei que eu tenho seguidores que falam espanhol, que tem seguidores que falam inglês e que falam português. E eu me bloqueio total. Porque Em qual das eu faço 3? o quê? Em qual das 3 Em qual línguas? das 3? E eu não vou ficar escrevendo em 3 línguas, que fica uma coisa desse tamanho, e aí eu fico O paradinha. ideal é você manter o seu perfil em inglês como primeiro idioma. Você pode até ter uma legenda embaixo da inglês, em português, porque a gente faz uma leitura dinâmica. Se o teu Você público vê- é aqui, né? Mas se você está misturado, você está nos Estados Unidos, você já tem público americano, perfil em inglês. Se ela E deseja. aí, como é que você vai fazer para gravar vídeo? Eu tenho uma dica, ele deve ter um monte. Fala a sua primeira. Não, hoje em dia, os vídeos estão muito dinâmicos. Então, a gente não fica falando vídeo de 10 minutos ensinando numa aula. Faz o seu roteiro, fala uma frase e grava. Segunda frase. Se ficou na dúvida de uma palavra, você vai lá no tradutor, vê a pronúncia da palavra. Você faz uma frase. Olá, bem-vindo, estamos aqui. Depois você muda. Você vai fazer dentro do carro, outra na porta, outra aqui. E edita, bota o efeito de transição entre uma frase e outra. E é o vídeo da moda. É isso que ela vai Já fazer, tá ó. muito mais fácil. Ela vai gravar uma frase aqui, Eu vou gravar uma frase aqui. daí muda de posição. Desligou o telefone, leu outra frase, volta, fala a segunda frase. Leu outra frase, cola no papel, ih, essa palavra não sei. Google, volta, grava a segunda frase. Não, a língua em si, o inglês eu não tenho Ficou problema, mole. mas é só justamente isso, é posicionar. Nos stories, você pode começar contando história, botando foto, vai com texto.
Até você estar mais confortável, mais à Mas você vontade. botar legenda pra e fazer stories. também. Você fala Eu em tenho inglês essa também. mesma dificuldade, porque eu trabalho numa empresa americana, eu trabalho num Performing Arts Center. A gente sabe. Mas eu não sei. Você sabe. Mas também tem um público brasileiro. Então eu acho que se o assunto é mais pertinente ao público brasileiro, você coloca em português, porque os americanos que te seguem vão achar interessante, vão achar legal e vão se virar. Se o assunto é mais pertinente ao mercado americano, você posta em mudar a inglês. legenda, né? Você posta em inglês e eles têm Não, condição e você de pode botar o vídeo traduzir. no idioma com a legenda em outro, que aí também também facilita. Mas eu acho que essa diversidade, sabe, assim, é bacana, é interessante, porque mostra que você tem, sabe, assim, você navega em vários universos. Não uma salada, eu tenho post em inglês, eu tenho post em espanhol, eu tenho post em português. Mas ele Não, e assim, se você vai fazer anúncio, você filtra. Um anúncio para brasileiro vai chamar muito mais atenção se tiver em português. Mas essa é a Público brasileiro. Exato, Já essa faz sou uma eu, anúncio em é português isso, também. que faz parte de mim, 30 anos aqui, é isso que tem. Eu pessoalmente, meu público é brasileiro. Ou é brasileiro que está no Brasil, ou são brasileiros que moram aqui, né? Agora, o meu eu faço todo em português. Só que eu vejo que muita gente como você, que tem um atendimento nas 3 línguas, bota inglês e português. Porque quem está falando espanhol aqui não entende Exato, o vai inglês. inglês. E então eu colocaria aquela separaçãozinha, né? Bandeirinha americana, bandeirinha. bandeirinha brasileira. Acho que é simpático para você que atende, que tem um produto, né, que você vende. Então, Sou acho que eu. o produto é você. Como é que a gente fica mais confiante? Então, uma coisa que aconteceu comigo está acontecendo ainda, eu estou mudando isso também, porque eu quero agora pegar o público latino. Porque vocês não são suficientes? Não, é porque o público brasileiro é desse tamanho, o público latino é desse tamanho e o público americano é desse tamanho. Também dou aula de português. Exato. Entendeu? E agora, o que aconteceu? Comecei a fazer essas postagens em inglês. O que aconteceu? Caiu totalmente o engajamento. Porque tem um monte de brasileiro que não fala inglês. Então você tem que estar preparado também psicologicamente para você fazer essa transição. Porque a senhora percebe que o engajamento caiu, eu falei, meu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Agora eu estou fazendo post em inglês. Isso atrapalha Mas algumas vezes. ele dá uma filtrada também no nível, né? Porque como ele quer trabalhar intermediário, ele quer pegar um intermediário para ajudar quem já está no intermediário. O básico é uma outra turma, não é, né? Não tem tantas vagas assim para básico, se eu não estou enganada. E aí acaba que o intermediário, ok, conecta com aquele ali. Quem está no nível básico já não vai. Perfeito. E aqueles vídeos que agora estão, eu vejo alguns no Instagram que tem a legenda, a pessoa não está falando, mas tem a legenda em inglês e a legenda em português. Ou a pessoa está falando em português e tem a legenda Tem aplicativos que fazem É uma isso. boa forma de a gente resolver o problema. Você botar o vídeo falando em um idioma e botar a legenda em outro. Porque aí, né, você fez um em português. Aí os americanos que são grande parte Mas dos isso seguidores, tá no legal, Instagram mesmo? entendeu? No CapCut. Mas você pode fazer no Instagram próprio hoje em Instagram, dia. se a sua conta for do Brasil e você estiver falando aqui. Não, a minha é daqui. Aí ele não traduz para o inglês, porque ele assume que você está aqui, que você está falando inglês. Tá, Mas se a sua conta é do Brasil, ele traduz para o inglês no próprio Instagram. Tá, e tem gente que tem estratégia de ter dois. Ah, eu vou falar um só em inglês e outro em português. É uma boa estratégia ou não? Não é? Dois perfis. Dois perfis dá dor de cabeça. Essa mulher já teve 2 perfis. Um que ela botava coisas particulares e algumas Pois é, dicas, e o outro que ela Por fazia só experiência dentro da própria, agência. né? Porque todo mundo aqui quando começa, mas tem foto dos meus filhos, não vai caixa passou por isso. Mas tem foto dos meus filhos, tem um monte de foto. Só que acaba que assim, foto dos filhos você vai postar uma vez no sábado, você não vai postar todo dia. Né? Quando eles ficarem adolescentes, eles nem E aí você Não querem. se você está começando, você vai começar um perfil novo do zero, você não tem seguidor nenhum. Bem mal, quando você começa, nem todo mundo ali é o seu público, mas a sua base de amigos vai comprar de você ou vai te indicar. Então, ou, no mínimo, vai interagir, vai dar algum engajamento. E aí, aos poucos, vão chegando os novos seguidores, que são os que você quer realmente. E dá muito trabalho, porque você tem que manter ativo, você tem que fazer stories. Aí eu falo no stories com um, aí eu falo no stories com o outro, é difícil. Dois idiomas ou quando tem empresa particular? Tem gente aqui, por exemplo, que veio muita gente do Brasil. Se você tem Você fez essa pergunta e eu lembrei da Vandressa. A Vandressa, ela tem um perfil que ela fala
da vida dela, mas ela fala de um problema, uma doença que o filho dela tem. E é uma forma tão natural que você já não sabe mais o que é que ela está falando só da vida dela ou da doença em si. E é dessa forma que ela cresce, né, Ivan? É dessa forma que ela cresce, porque as pessoas se interessam para saber mais. Eu mesma sigo ela todos os dias pela pessoa que eu adoro, mas também para entender. Ela fala muito de medicina, ela traz muita coisa de informação, que a gente fica assim, nossa, por que essa pessoa está postando isso? E aí você fica interessado, você quer ver o que aquela pessoa está postando. Eu tenho uma dúvida. Eu trabalho com produtos promocionais personalizados, né? Tipo assim, eu tenho uma gráfica, precisando de banner, camiseta, tudo, né? Ela deixa o cartão com a gente depois. Eu tô com o stand aqui também, pra vocês passem lá para pegar uns brindes para vocês também. Aí assim, eu não gosto de rede social. Eu comecei agora. Contrata uma agência. Contrata a Priscila, que ela vai fazer. Olha, vamos falar a verdade que ninguém gosta. A gente não gosta também. Aí eu queria saber, vocês gostam ou é realmente assim? Hoje em dia, como você acabou falando, né? Se não tá na rede social, como Ninguém lembra de você. Eu vou dizer uma coisa bem pessoal. Eu gosto. Eu gosto muito dessa coisa de eu tô ali todo dia, eu exponho a minha vida mesmo ali, mas ao mesmo tempo ela afasta muito as pessoas. Porque eu escuto de pessoas assim, mas eu te vejo nas redes sociais, eu não te ligo. Vamos tomar um café? Eu sou de verdade, eu gosto de um carinho, de um café. As pessoas acabam imaginando só aquilo lá, entendeu? Então, hoje em dia eu tenho meia dúzia de amigas que eu ligo e digo, vamos tomar um café, porque eu não quero mais ficar só na mídia social com você. Não, mas assim, eu também sou assim, tanto que quando eu já fiz várias amizades aqui, e aí eu falo assim, passa lá no showroom, vamos tomar um café, eu sou do Nordeste, eu vou aproveitar e fazer uma tapioca. Como assim, entendeu? Onde é que é mesmo? Eu não vou fazer tapioca. Já marcamos uma reunião. Mas assim, quando você vende um produto, você tem que estar na rede social. E é uma coisa que não era hábito. Não era um hábito seu. Eu pego no pé aqui de várias amigas, foram num evento, cadê a foto? Ih, não tirei foto. Já me cobraram. A outra. Esquece, todo dia. Falei, como é que você não tirou uma foto? Então, aos poucos você vai lembrando. Você não está confortável em gravar vídeo? Tira uma foto, posta, conta o que aconteceu, vai trazendo isso. E você vai vendo também o retorno. A gente tem uma também, a Kátia, começou há pouco tempo, e ela, eu não tô acostumada, não entro. Aí ela falou, nossa, eu postei, um monte de gente comentou, todo mundo respondeu, todo mundo comentou. Aí quando você começa a sentir também que tá tendo uma troca, que tá tendo uma conversa, vai ficando mais agradável, você vai entendendo o que as pessoas querem ver, o que funcionou, o que não funcionou. Eu vejo isso, porque assim, eu estive ontem aqui montando, né, o stand de tudo, aí eu fiz um videozinho, coloquei lá da Expo, né? Aí o Gabriel repostou, aí já veio gente, aí, olha que legal. Então assim, mas aí uma amiga passou, eu não vi uma foto sua na internet, você tá aí mesmo. E outra coisa, você trabalha com uma coisa que é maravilhosa, que são produtos e não são serviços, né? Então você pode tirar muita foto, você pode também trabalhar bastante abertura, quando chega pedir para a pessoa, a hora que chega lá, por favor, dá para fazer você abrindo o pacote. Então você tem várias formas de você poder mostrar o seu produto de uma nova forma, né? Talvez inovadora, e isso para isso você tem o pessoal de marketing, depois eles vão lá, tiram as fotos, fazem tudo para você, fazem tudo, e daí você não precisa aparecer. Quando você aparecer, vocês viram aquelas fotos que nós fizemos, né? Estamos ali, né? Nós tivemos um momento de foto. E daí, por que eram essas fotos? É só para ficar bonitinho na foto do perfil? Não. Tá vendo? Ali, ó. Então, estamos todos nós. Gente, só tem amigo lindo. Tá vendo aquelas fotos que ela tá deitada ali? Pra quê? É só pra gente poder utilizar. Tem uma hora que eu... de trabalho. que não dá pra mostrar aqui pra vocês. Do André não. As do André não. As do André são do Tinder. E daí, nós sentamos e daí nós tivemos os prompts. Eu tinha que estar mostrando que eu estaria numa palestra. Fui lá, tirei foto como se estivesse numa palestra. Tinha que mostrar fotos trabalhando no telefone. No computador. E daí eu uso essas fotos exatamente para produzir conteúdo. E tem uma coisa que eu falo muito, é pegar um tripé básico que você tem em casa, um tripé com uma ring light, ou você fica de frente com uma janela com uma boa luz. Você tá linda, tá pronta para sair, vai lá, bota a câmera lá no 3 segundos, faz meia dúzia de foto, pelo menos já tem alguma coisa para trabalhar. Tá numa boa luz, botar ali, câmera batendo sozinha,
Você tira e toda vez que você for sair, que estiver arrumada, você já vai ter uma série de fotos para poder usar. E para confiança, a gente tem, primeira coisa, pro inglês, assim como para... Aqui a gente tá falando de duas coisas muito parecidas, né? Para você aparecer pela primeira vez no Instagram, é como se fosse aquela coisa, nossa, hoje eu tenho que dar uma palestra. O que acontece na primeira vez? Você treme, você quer ir no banheiro, você quer a boca seca. Depende da primeira vez, tá? Depende da Porque eu fiz a palestra várias vezes, mas não tinha um de barriga cheia. É verdade. E toda primeira vez, ela se torna... Não sei falar nada. E toda primeira vez ela se torna muito difícil. Né? Primeiro sexo, vocês lembram que vocês fizeram o primeiro sexo? Nossa, foi um sufoco. Né? Primeira vez que você foi dar uma palestra, você tremia. E você aparecer nas redes sociais não é diferente. Você tem os seus desafios, você tem as suas travas atrás de você falando sobre isso. Você assim, será que as pessoas vão gostar? Ninguém paga suas contas. Não, pode fazer. As pessoas vão te julgar você fazendo ou não. Exatamente. Então assim, faça. Vocês já ouviram a regra do... Vocês já ouviram a regra do... postar, os amigos elogiam. Sim. As pessoas vão te julgar. Vocês já ouviram a regra do 33? Não. 33% das pessoas vão odiar. Assim. 33% das pessoas vão amar. E as outras 33 não estão nem aí pra você. Ou seja, você já está na garantia. Você já tem 66% de pessoas gostando mais de você do que não gostando. Então só faz. Porque a prática vai trazer a perfeição. Você vai começar a gostar. Você vai se sentir melhor na frente da câmera. Então só vai e faz. É o treinamento. Obrigada, vocês são amor. Não, obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui. E a gente quer deixar um recado. Está tendo um summit do Mulheres do Brasil. É um dia inteiro com painéis. A gente vai estar lá. Peraí, qual é a sequência? Primeiro, o André está aqui. Acabou? Acabou. Alô. Tá. O André vai estar aqui 4 horas dando uma aula maravilhosa. E às 4h40, é 4h40? Por aí, né? 4h30, eu tô 4h40. 4h30, lá no Summit, já vai ter um outro painel sobre redes sociais. Eu vou estar com a Fernanda, maravilhosa, especialista, cheia de prêmios do Hotmart. E mais 2 profissionais. hoje. O Summit está acontecendo aqui na O live. Summit é saindo desse edifício aqui do lado. Tá tendo um dia inteiro com painéis. Então, 4h30 a gente vai voltar a falar, só que aí a gente vai trazer profissionais que vendem na internet e elas vão contar a experiência delas, como é que funciona. E assim, 4h30. É nessa sala ou na outra? Então, às 4 da tarde eu vou estar aqui. Vai ser 1h30 de palestra. E não assustem, porque vai ter muita atividade. Vou ajudar vocês a destravarem o seu inglês para aquelas pessoas que ainda têm, assim, será que como eu vou chegar na fluência? Aonde eu vou chegar? Então a gente vai tirar um pouquinho dos seus medos, das suas crenças limitantes, nós vamos fazer uns exercícios, vai ter música, a gente vai ter bastante coisa desafiadora aqui às 4 da tarde. Quero vocês todas aqui, tá?